Vamos lá. Então o tema que o Mário passou para mim hoje é solos cristos. Lembrando que a gente está então trabalhando esses 5 solas da Reforma, e esses solas, eles são os temas, digamos assim, princípios centrais que resumem a Reforma, mas eles não foram elaborados pelos reformadores, não foram elaborados por Lutero, ou Melanchthon ou pelo Calvino. Esses princípios, eles foram elaborados anos mais tarde pelos discípulos, digamos assim, de Lutero, e eles queriam resumir os ensinamentos de Lutero, então eles disseram, vamos resumir nesses 5 pontos. E eles de fato resumem muito bem, mas a gente tem que saber que não foi Lutero, não foram os reformadores que criaram esses 5 princípios, mas está baseado no que eles falaram. E os 5 solas são, o sola fide, sola escritura, sola Christus, sola gratia e sola deo gloria. Eu tenho a impressão que o Mário agora já pregou sobre o sola fide e o sola gratia. Eu estava fora, não peguei, mas imagino que por esse agora vocês estejam por dentro. E hoje a gente está ouvindo os solos Christus, semana que vem o Mário vai falar do sola escritura e na outra semana é sola deo gloria. Então, os solos Christus significa o quê? Quando a gente fala solos Christus, cada sola, ele significa somente alguma coisa. Se eu falo sola fide, estou dizendo somente a fé. Se eu falo sola gratia, estou falando somente a graça. Solos Christus significa somente Cristo. E é uma afirmação que a gente fica assim, parece estar voando, está sozinho, qual o significado disso? Mas somente Cristo, para o contexto qual foi falado, é uma coisa muito importante, é uma declaração de fé. Eu falo somente Cristo, em contradição com outra coisa. Alguém fala uma coisa para mim, eu falo, não, é somente Cristo. Somente a fé, somente a graça. É isso que a gente quer ver hoje então. Essa expressão ela surgiu justamente para contradizer uma crença católica de que Cristo não é o suficiente para a salvação. Se pregava que Cristo é uma pessoa importante, muito legal, então joinha para Jesus Cristo, mas que para você ser salvo você precisa de alguma coisa a mais. Porque Cristo ele fez quase tudo, você está quase salvo, mas para você realmente ser salvo, você precisa fazer umas coisas ainda, porque você continua em pecado. Então você talvez precisa pagar um dinheiro ali assim para a igreja para você reservar um lugarzinho legal no céu, ou você precisa fazer umas peregrinações, ou você precisa comprar uns artefatos especiais que havia naquela época, tipo assim, a sandália do Pedro, o cadarço da sandália do Pedro, ou um pedaço da lasca da cruz que estava do lado de Jesus. Eles inventavam umas coisas assim e falavam, se você comprar essas coisas, você daí vai estar mais perto do céu, você vai estar um pouquinho mais perto da salvação, porque Jesus fez quase tudo, mas você precisa ainda um pouquinho mais para se salvar. E Lutero teve discussões muito sérias sobre isso na época, inclusive tinha pessoas que aceitavam a reforma quase toda, mas eles falavam assim, não, mas o ser humano tem que fazer um pouquinho. Tinha um cara lá que ele falava assim, que a salvação, mais ou menos assim, Deus ele é como um caçador que vai matar a sua presa. Deus ele carregou a arma, ele fez a arma, carregou a arma, entregou a arma para você, apontou para o animal. A única coisa que você tem que fazer é puxar o gatilho. Tipo, Deus deixou tudo pronto, mas você tem que puxar o gatilho. E Lutero disse, não, nem isso. O ser humano não tem que fazer nada, porque se o ser humano tiver que fazer uma coisa que seja, o mérito não vai ser de Deus, o mérito vai ser do ser humano. Então Lutero disse, não, é somente Cristo, nós somos salvos totalmente por Cristo e somente Ele. Nada que a gente faça pode nos salvar. E para a gente trabalhar então essa afirmação de somente Cristo, eu não quero ficar só na parte histórica do Lutero e tal, eu quero falar a partir do texto bíblico, óbvio, né? Não é que a gente ia falar disso sem abrir a Bíblia, e eu quero então trabalhar a partir do texto de Colossenses, do capítulo 2, que nesse livro foi necessário que o Paulo ele de novo reafirmasse algumas coisas básicas da fé, porque naquela comunidade estavam surgindo muitas heresias, mas heresias inclusive bem peculiares. Então esse texto ele foi relevante para aquela época, óbvio, para reformar assim, a comunidade de Colossos, mas foi muito importante também para a própria reforma. Então a gente quer estudar esse texto. Quando eu estava estudando esse texto de Colossenses, eu me baseei em 2 autores, tem o Augusto Nicodemos, imagino que alguns vão ouvir falar, e o Iago Martins. Então se em algum momento vocês ouvirem alguma palestra desses, vocês vão ver que alguns princípios eu tirei do que eles falam, porque eles trouxeram umas informações de fato bem interessantes. Então, a comunidade de Colossenses ela estava sendo atormentada por uma heresia muito diferente, porque é uma heresia que era uma mistura de várias coisas erradas e que em nenhum outro momento
Em nenhuma outra comunidade, em outro lugar, se tem dados de que essa heresia se repetiu da mesma forma. Se a gente dividir a heresia, cada pedacinho dela apareceu também em outros lugares, mas desse jeito que apareceu em Colossenses, uma misturança de coisa, só apareceu naquela comunidade. Inclusive, essa heresia é chamada de a heresia de Colosso, porque em nenhum outro lugar foi achado, só nessa cidade, só nessa comunidade. Essa heresia é uma combinação de gnosticismo, legalismo judaico, misticismo e ascetismo. Depois eu vou explicar cada uma dessas coisas, mas olha só, percebam que é 4 heresias se misturavam numa só e estavam nessa comunidade. Então era uma bagunça, era uma coisa assim que não sei nem como eles encaixaram tanta coisa misturada, porque não faz sentido ter tanta coisa junto, mas eles conseguiram, era muita coisa errada num só lugar. E essa comunidade, então, para essa comunidade, Paulo escreve essa carta e ele tenta resolver alguns desses problemas. Ele vai falar de cada uma dessas afirmações erradas e vai trabalhar elas. Só ainda antes de a gente começar o texto em si, eu quero resumir o que esses falsos mestres eles estavam pregando. Primeiro, o que eles falavam que os cristãos tinham que fazer? Eles falavam que os cristãos tinham que se circuncidar. Eles falavam, parabéns, você converteu e tal, você ama Jesus, parabéns, você está no caminho certo, mas você tem que fazer mais umas coisas. Você tem que se circuncidar, né, cortar ali o prepúcio, você precisa seguir a lei judaica, né, todas aquelas leis, inclusive de alimentação, você precisa seguir tudo isso rigorosamente, porque por mais que você foi salvo por Jesus Cristo, faltam algumas coisinhas. Você não foi salvo totalmente. Então você precisa da lei. Para você se salvar, você precisa da lei. Eles afirmavam também que os cristãos eles precisavam se iniciar nos mistérios gnósticos. O gnóstico, ou gnose, significa conhecimento. Então eles falavam assim de um conhecimento misterioso, uma coisa que era assim, que na Bíblia não está escrito, mas com meditação e por outros meios, revelações diferenciadas, eles ficavam sabendo disso. E quando você tivesse esse conhecimento, aí sim você estaria salvo, né? Então era algo que falava até que por meio desse conhecimento você seria aperfeiçoado e assim você iria merecer a salvação. E também esses falsos mestres, eles falavam que era necessário que o ser humano mortificasse o corpo. Eles eram influenciados por aquela filosofia que a gente estuda na escola de Platão, que fala assim, que o espírito é bom e a carne é ruim. Então tudo que tem a ver com matéria, tudo que tem a ver com carne é ruim, mas o espírito é bom. Então eles falam assim, a carne tem que sofrer, você tem que parar de comer coisa boa, você não pode ter prazer, você tem que... até aquelas coisas antigas de autoflagelação e tal, vem dessa ideia que precisa fazer o corpo sofrer para que daí a alma ela seja dignificada e assim ela suba aos céus. É umas ideias bem absurdas e para cada uma dessas ideias o Paulo ele vai dar uma resposta. Os hereges então eles falam, você precisa da lei, você precisa da gnose, que é esse conhecimento misterioso, e você precisa se livrar do teu corpo, porque o teu corpo ele é mau. E então Paulo dá a sua resposta no texto de Colossenses capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 23. O texto é dividido, ele dá uma resposta em cada parte. Nós queremos ler então em partes, a gente não vai ler de uma vez, mas nós vamos ler em parte. A primeira parte é dos versículos 8 até o versículo 10, onde Paulo ele responde ao gnosticismo, que foi a primeira que eu falei. Então o que ele fala? É o seguinte, 8 ao 10, né? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Este é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo disse aqui que a gente não deve se enredar. Enredar é quando você fica preso numa rede, como se fosse uma armadilha. Tipo, alguém está tentando jogar uma armadilha e você é uma rede. Ele está falando, não se enrede, não fica preso nessa rede. Nessa rede do quê? Nessa rede, para começar, de filosofia. Que esses falsos mestres da lei, eles estavam muito influenciados ainda por Roma, mas consequência também pela Grécia, que era que dominava na época, os gregos, e eles tinham bastante filósofos. A maioria dos filósofos que a gente estuda da antiguidade, você deve lembrar, normalmente são gregos, e eles estavam então muito firmados nessa filosofia e não firmados na palavra de Deus. E essa filosofia até dava assim um ar de intelectualidade, porque quando você chega citando filósofo, porque Aristóteles disse isso, porque Platão disse aquilo, todo mundo já fala, cara, intelectual, cara, tem vazamento e tal, mas não eram baseados na
palavra de Deus. Isso é algo bem interessante porque na Reforma estava acontecendo a mesma coisa. Olha só, 2000 anos atrás, naquela comunidade em Colossos, eles estavam sendo influenciados pela filosofia grega e estava dando problema. Agora, 500 anos atrás, quando a Reforma aconteceu, ainda tinha o mesmo problema, e era justamente a filosofia de Aristóteles e Platão que estava lá causando confusão na cabeça dos padres, inclusive do Papa, e a igreja não estava certa por causa disso, porque eles estavam dando ouvidos para filosofias que não condiziam com a palavra de Deus. A teologia estava realmente enredada, estava presa nessa rede de filosofias. Mas o Paulo também fala que a gente tem que cuidar para não se enredar, para ficar preso na rede com as vãs sutilezas. Essas vãs sutilezas são informações, são afirmações que fazem sentido até, mas que é uma inverdade, mas de leve. Você olha assim e pensa, é verdade, isso até que faz sentido. Mas quando você vai ver bem, não é aquilo que foi falado. São elementos, são argumentos que parecem muito racionais, muito verdadeiros, mas que eles são mentira, uma mentira fantasiada de verdade. Isso a gente tem muito hoje na internet. Nossa, o que tem de fake news e de afirmações que tipo assim, tu olha e pensa, isso pode ser até verdade. Mas se tu vai olhar a fundo, pesquisar, tu vai ver que as fontes deles são furadas, tu vai ver que os argumentos que eles usam podem até fazer sentido, mas que com estudo mais aprofundado são mentira também. Por isso a gente tem que cuidar e não se enredar nessas coisas que são mentira, principalmente quando se trata da palavra de Deus. A gente tem que conferir nela e olhar se de fato isso está fazendo sentido e é verdade o que faz a partir da palavra de Deus. Também ele fala que essas coisas, essas vãs sutilezas, essas filosofias, elas são conforme a tradição dos homens. Normalmente quando se falava de tradição dos homens, o Paulo estava falando da tradição oral dos judeus, que eles inventaram um monte de lei que deviam acrescentar e tal, fazer, e se fez isso. Mas nesse momento ele está falando dessas filosofias. Ele está falando, isso é tudo inventado por homem. Por isso que não tem que levar a sério. O que é inventado por homem, a gente não precisa levar a sério, porque é a tradição dos homens. Não que a gente não pode acreditar em nada que o homem fala, mas em relação à salvação, está tudo na Bíblia. A gente não precisa levar a sério a tradição dos homens, porque não é algo inspirado por Deus. E isso é algo, de novo, muito semelhante ao que havia na época da Reforma. Porque eles até tinham a Bíblia, mas na época da Reforma eles levavam muito a sério a tradição dos homens. Eles falavam, o que o Papa fala é mais importante do que a Bíblia. O que aquele santo fala, ou aquela outra pessoa importante falou, isso eu vou levar mais a sério do que a Bíblia. Eles ouviam a tradição dos homens. E Paulo fala, não ouçam a tradição dos homens quando está falando da tua salvação. Eles não entendem o que eles estão falando. E também ele fala dos rudimentos do mundo. Ele fala que isso é conforme os rudimentos do mundo. É uma expressão que aparece algumas vezes na literatura grega e se refere a... Vocês devem ouvir falar de alguns deuses gregos, né? A gente, Zeus, Poseidon e tal. E cada deus ele tem um elemento dele. E eles acreditavam, então, isso foi meio que transferido para o cristianismo, eles só mudaram os nomes, e eles acreditavam, então, que, esses elementos do nosso planeta, da nossa Terra, a própria Terra, o ar, as nuvens, a água, o fogo, cada um tem o seu Deus. E entre nós e o Deus Criador tem todos esses seres que são meio divinos, e que a gente precisa, então, para chegar até Deus, a gente precisa cultuar ou agradar esses seres divinos. Havia na Grécia essa cultura que eram deuses, mas aí quando chegou no cristianismo, eles disseram, na verdade não eram deuses, eram santos. Eles só mudaram assim um pouquinho a nomenclatura para se tornar mais cristão, mas de todo jeito é uma heresia, é uma mentira. E então eles acreditavam que precisavam passar por esses santos para chegar até Deus. E todas essas filosofias e vãs sutilezas, elas são mentira e não são inspiradas na palavra de Deus. E Paulo ele afirma isso quando ele fala, no versículo 9, habita Cristo, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele está falando assim, Deus ele habita corporalmente em Jesus Cristo. Então, se Deus está em Jesus, Jesus é carne, é pessoa, é gente como a gente. Como é que tem gente que está falando que a carne é do mal? Como é que tem gente que está falando que a matéria é do mal? Se o próprio Deus veio habitar na gente. E Jesus ele comia, Jesus ele bebia, Jesus ele sentia prazer porque a gente sente prazer. Então como alguém pode falar que isso é errado? Porque Jesus, de sendo o próprio Deus, ele fez isso também e sentiu isso também. Assim ele rebate aquilo lá que foi falado no gnosticismo. Também Paulo diz que em Jesus nós somos aperfeiçoados. Então a gente não precisa desses conhecimentos misteriosos
que vem à parte da Bíblia, que vem de fora da Bíblia, para ser melhorado. Não, em Jesus a gente é aperfeiçoado. E também ele fala que Jesus é a cabeça de todo principado e potestade. Então essa crença de que havia esses deuses, anjos, santos, ou uns espíritos diferentes assim entre nós e Deus, ele fala, não precisa se preocupar com eles. Se eles existissem, eles estariam também sob o poder de Deus, de Jesus Cristo. Então não precisa dar para eles. A resposta para todas essas contradições e heresias que eu falei agora, Paulo deu só uma resposta, é Jesus Cristo. Jesus Cristo resolve tudo isso. Então isso responde ao que eu falei antes, do gnosticismo. Em seguida, dos versículos 11 até o versículo 17, Paulo responde ao legalismo judaico. E lá ele diz o seguinte, versículos 11 até o 17: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa seita herética falava assim, que nem eu comentei antes, além de você seguir a Jesus Cristo, você precisa também seguir toda a lei judaica, porque essa lei ela vai te condenar se você não seguir essa lei rigorosamente. E novamente nós temos algo semelhante ao que havia no período pré-reforma, porque também a Igreja Católica falava, não basta você seguir a Jesus, você precisa seguir a lei e cumprir ela rigorosamente, porque senão ela vai te condenar. E a isso Paulo responde que Cristo ele é superior à circuncisão. Isso ele fala no versículo 11 e 12, porque a circuncisão em Jesus Cristo é algo muito mais profundo, não é algo só na pele, é algo que é no coração. Isso está lá em Romanos 2, 28 e 29. A circuncisão que Jesus oferece para a gente é uma circuncisão no coração, e o batismo é símbolo disso. Paulo também fala que em Cristo a gente já foi liberto da lei. Nós estamos livres dessa condenação, a gente não precisa se preocupar em seguir essa lei rigorosamente. No versículo 14 ele fala que o escrito de dívida foi cancelado. É quando alguém pega uma dívida tua e fala, essa dívida agora não está mais valendo, apagada. É que ele está se referindo aos mandamentos, a lei do Senhor, que na verdade isso é algo bem interessante, mas quando a gente olha para a lei de Deus, a gente às vezes pensa, tem que seguir tudo isso rigorosamente para ser salvo, tem que seguir isso porque senão Deus vai ficar magoado para mim. Não, a lei de Deus é um escrito de dívida. A lei de Deus é escrito tudo certinho, o que a gente não consegue fazer. São dívidas. E Jesus, quando veio, ele pregou isso na cruz. Ele fala isso no versículo 14 também. Encravando na cruz, ele pegou essa dívida e martelou na cruz. E essa dívida agora não é mais nossa, então a gente não precisa mais se preocupar com isso. Também no versículo 16 e 17, ele fala que não é para ninguém, não se deixe julgar por quem fala, você não pode beber isso, você não pode beber aquilo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Porque tudo isso que havia no Antigo Testamento, de festas, de bebida, de comida, era sombra de quem estava chegando, ele fala. Era sombra do corpo que era Jesus Cristo. Então agora que a gente tem Jesus Cristo aqui, por que ainda ficar na sombra dele? Nós estamos vendo o próprio Jesus Cristo, então não se deixem julgar por essas questões que são de fato mesquinhas. As leis de alimentação, as leis do sábado e das festas, não são leis agora que vão prender o cristão. Essa é a resposta ao legalismo. A resposta ao legalismo é Cristo, somente Cristo. E o versículo 18 e 19, Paulo dá a resposta ao misticismo, onde ele fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Os hereges, eles estavam falando tudo isso embasados no quê? Eles estavam embasados em visões.
Eles chegavam e falavam: eu tive uma visão sobre a tua vida e você precisa agora começar a jejuar, você não pode mais tomar bebida alcoólica, você não pode mais comer tal carne, porque eu tive uma visão sobre a sua vida e é isso que Deus quer de você. E assim eles argumentavam e falavam que sabiam o que Deus queria para a vida um do outro, não embasados na palavra de Deus, embasados em fantasias. A revelação que Deus passou para a gente está aqui nas Escrituras. Quando chega alguém falando que teve uma visão, que teve uma revelação, você pode conferir nas Escrituras. Se não tiver de acordo com as Escrituras, isso é mentira. E às vezes até se tiver de acordo com as Escrituras, tem que tomar cuidado, porque tem gente que pode usar isso também. Deus, ele não precisa usar outros meios de revelação, porque ele se revelou totalmente nas Escrituras. Por isso Paulo está dizendo, é tradição dos homens, é palavra de homens, não leve isso a sério. Paulo diz que esses falsos mestres, eles se aproximavam com humildade, eles falavam assim: eu sou humilde servo do Senhor, eu estava lá meditando, jejuando, eu estava dias sem comer, estava passando fome, e daí eu tive essa visão, Deus me revelou, porque eu converso com os anjos, ele fala também do culto aos anjos, então eu sou amigão lá, próximo dos anjos. E o Paulo fala que eles são enfatuados, são pessoas cheias de si, por causa da sua mente carnal, e sem motivo, porque eles não retiveram a cabeça. Quem que é a cabeça? Jesus Cristo. Eles falam: ó, se você, o Paulo está falando, se você agora não se baseia mais na Bíblia, você perdeu a sua cabeça, porque a sua cabeça era Jesus Cristo. Você está falando, me baseio em visões, me baseio em revelações que não estão na Bíblia? Você perdeu a cabeça literalmente, porque a tua cabeça era Jesus Cristo, deveria ser Jesus Cristo. Então a resposta para esse misticismo é novamente Jesus. Jesus Cristo é a resposta. Na semana que vem o Mário vai falar sobre o sola escritura, que eu creio que, não sei se posso dizer que é o sola mais importante, mas é o sola que dá embasamento para todos os outros solas. Porque se você tem a escritura como a tua revelação, como a autoridade máxima sobre você, todos os outros solos, a questão de ter somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a fé e somente dar a glória a Deus, tudo isso vem como consequência, porque a Bíblia nos leva a isso, e as heresias não vão surgir dela. Então, convido vocês já na semana que vem, porque vai ser bem importante o que o Mário vai falar para a gente. E então, Jesus Cristo é novamente a resposta para o misticismo. E por fim, a última heresia era o ascetismo, ou a questão da mortificação do corpo, que Paulo responde nos versículos 20 a 23. Lá ele diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ascetismo é a abstinência voluntária de alguma coisa, por motivos religiosos, para mortificação do corpo, para elevação da alma. É aquilo lá que eu falei no começo: eu vou fazer meu corpo sofrer, vou deixar de comer aquela coisa que eu gosto, deixar de beber aquela coisa que eu gosto, porque meu corpo daí vai sentir falta disso, mas a minha alma vai ser elevada, vai ter uma coisa dentro de mim que agora vai ser melhor. É uma heresia. Isso é comum em algumas religiões, de fazer o corpo sofrer para que a alma então fique melhorada. Então, as pessoas pensavam que se elas não bebessem ou não comessem determinada carne, elas iam estar mais perto de Deus. Deus, ele não pede que a gente seja, não beba bebida alcoólica, ou seja, vegetariano. O Mário é vegetariano, mas não é por causa que Deus mandou. O Mário é vegetariano por motivos pessoais dele, e ele não está praticando o ascetismo por causa que está em algum lugar da Bíblia. Isso eu gosto com ele lá, tem que notar bem para ele os motivos, eu não sei explicar, mas não é por motivos religiosos. Porque Deus, ele não pede que a gente pratique isso, ele não pede que a gente pratique o ascetismo. Nosso caminho para Deus é Jesus, não é o que a gente faz que nos coloca mais perto de Jesus. O Paulo também não está falando aqui contra o jejum, ele não está falando que as práticas espirituais, de você de vez em quando praticar um jejum é algo errado. Ele está falando, se você acha que praticando isso você vai estar mais perto de Deus, aí sim você está errado.
Se você acha que não bebendo bebida alcoólica e não comendo determinada comida para chegar mais perto de Deus, aí você está errado. Isso não deve ser impedimento para a gente. Paulo diz então que os cristãos não precisam das práticas ascéticas para ascender a Deus, não precisam mortificar a carne, porque eles já foram mortos em Cristo, nós já fomos mortos em Cristo. A nossa carne já morreu, a gente não precisa mortificar, não precisa fazer ela sofrer, porque Jesus já sofreu no nosso lugar. O Paulo fala que essas coisas têm aparência de sabedoria. Você olha e parece, realmente parece muito sábio isso que essa pessoa falou. Parece que faz sentido. Mas são culto a si mesmo. A pessoa que consegue se abster, vive uma vida diferente, assim, não bebe álcool, não encontra a pessoa que bebe álcool, normalmente vai ter uma posição meio arrogante, vai ter uma posição assim de dizer, você bebe, eu não bebo, faz anos que eu não bebo, vai inclusive talvez dizer os anos. Quem tem problema com isso, glória a Deus, que bom, e tem que se abster mesmo. Mas a questão de você colocar isso como um poder seu, olha como eu sou especial, eu consigo fazer isso. Isso não é a vontade de Deus, isso é um culto a si mesmo. E Paulo fala, isso não tem poder nenhum contra a sensualidade, contra os desejos. Inclusive talvez faça mal, porque você está se segurando em coisas que você poderia fazer e em algum momento você vai explodir, porque você não vai aguentar ver que não faz nada de bom o tempo todo e você vai fazer uma coisa que na verdade nem deveria fazer. Então aproveita a vida no que Deus permite fazer. Então as respostas para todas essas heresias, em cada uma delas foi Cristo. Os hereges falavam, você precisa da lei? E Paulo falava, não, eu só preciso de Cristo. Os hereges falavam, você precisa da gnose, desse conhecimento misterioso? E Paulo falava, não, eu só preciso de Cristo. E os hereges diziam, você precisa se livrar do teu corpo, você precisa fazer o teu corpo sofrer. E Paulo dizia, não, eu só preciso de Cristo. Eu não preciso de tudo isso que vocês estão me oferecendo, eu não preciso seguir nenhuma dessas regras que vocês estão querendo que eu siga, eu só preciso de Cristo, Ele me basta. A graça dele me basta, a gente cantou isso antes. 2000 anos atrás, a comunidade de Colossos estava com esse problema, com hereges que falavam que Cristo não bastava. E Paulo teve que dizer, Cristo basta sim. 500 anos atrás, a igreja estava com o mesmo problema, com pessoas que falavam, Cristo não te basta. E daí Lutero teve que falar, não, Cristo me basta sim, Ele é o suficiente. E hoje tem muitas pessoas, muitas filosofias, que vão falar para ti que Cristo não te basta, que você precisa fazer alguma coisa. Mas Cristo te basta. Como a gente ouviu antes da vida do Simeão. O sentido da vida dele já estava completo em Jesus. O sentido da tua vida já está completo em Jesus. Se hoje a mídia, ou sei lá quem mais, diz que para a tua vida agora faz sentido, tu precisa ter sucesso financeiro, tua vida precisa ser perfeita, tu precisa passar as férias em tal lugar, precisa ter tal carro. É mentira, você não precisa de tudo isso. O sentido da tua vida está completo em Cristo. E para a tua salvação você não precisa mais nada além de Cristo. Ele te basta. Somente Cristo, solos Cristos. Que a gente possa declarar como Simeão declarou, que o nosso sentido da vida é completo em Jesus Cristo, e declarar só os Cristos. Somente por meio dele a tua salvação, e somente por meio dele a minha vida faz sentido. Amém?